Bom, vamos retomar os trabalhos, então, já com algum atraso. Com desculpas pelo meu ataque de tosse, mas o ar-condicionado me tirou do prumo. Sente-se. Então, agora é a professora Norma Wimmer que vai nos falar. Está funcionando. Por quê? Bom, então vamos retomar as atividades já com algum atraso, e a professora Norma Wimmer é que vai agora falar. Com a palavra, Norma, obrigada. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu me sinto, feito pela professora Regina, eu me sinto realmente honrada em poder estar aqui com vocês esta tarde e esta manhã. Gostaria de dizer também que essa pesquisa, quando eu recebi o convite da Regina, eu imaginava fazer uma coisa que realmente fosse relacionada intrinsecamente com o tema apresentado. De qualquer maneira, isso não foi possível. Quem trabalha na Unesp sabe como é. A gente nunca chega a ter o tempo da gente para a gente fazer aquilo que a gente pretende, porque a gente é constantemente solicitado a intervir nas mais diversas oportunidades, ocasiões e circunstâncias. Bom, como o tema era o que dizia respeito às relações Brasil-França relativas à Primeira e à Segunda Guerra Mundiais, e como esse autor, o Éric Orsenat, apresenta um painel da história da França que vai desde a época das colônias até o final da Segunda Guerra, eu achei que, se eu não falasse sobre, pelo menos eu chegaria perto do tema proposto. Eu quero dizer a vocês assim que o Éric Orsenat foi um autor que fez muito sucesso na França. Ele recebeu, em 98, o prêmio da Académie Goncourt. A exposição colonial foi publicada em 98 e fez referência, o título faz referência à Exposição Colonial Internacional de 1831. Essas exposições coloniais foram várias e foram diversas, mas essa, em particular, faz referência à exposição de 1931. No romance, somos levados a revisitar fatos marcantes da história do final do século XIX até a segunda metade do século XX, perpassando a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, temática deste evento. Até a queda de Dien Bien Phu, em 1954, sob a perspectiva de Gabriel, também Orsenat, o protagonista, de Louis, seu pai. Na verdade, o romance de Éric Orsenat revelará as futuras 800 páginas de memórias que o protagonista redige e se compõe por vários intertextos. E nisso está o interessante assim, né, do livro. São cartas, textos tomados à obra de Comte, cartazes publicitários, calendário positivista, partes de diário, páginas do Código do Indigenato, obras científicas sobre a Amazônia, evidentes alusões a Proust e, notadamente, a Um Amor de Swann. As memórias, ainda que apresentadas em ordem cronológica, permitem ao narrador interpretações muito pessoais dos assuntos vivenciados, seja na esfera do privado, do pessoal, seja no que diz respeito aos fatos históricos. Caracteriza Gabriel, não, desculpe, eu pulei um pedaço aqui. Caracteriza Gabriel Orsenat, le chevalier de la ronde figure, avatar de Dom Quixote de Candide,
uma vida cheia de aventuras, um pouco tomada às aventuras de viagem, um pouco tomadas aos personagens de caráter científico, filosófico, etc. O Gabriel Orsenat teria nascido em 1883, na época da conquista colonial, e viverá até 1954, ano da queda de Dien Bien Phu, na Conchinchina. Na Indochina, porque era Conchinchina, Indochina e Laos que formava aquilo que seria o Vietnã, né, posteriormente. Conchinchina, ele tem 3 paixões: a borracha, o positivismo e 2 irmãs, Anne e Clara, que vivem desaparecendo. São 2 irmãs que aparecem e desaparecem e que dão assim uma certa motivação ao texto. Sabe, no Candide, quando a Belle Cunégonde aparece e desaparece, morre, mas não morre, surge e ressurge, assim são as irmãs Knight, que aparecem e desaparecem. Ao positivismo remeterá a viagem a Londres. Gabriel será engajado como professor de filosofia na Embaixada Brasileira de Londres. O corpo diplomático brasileiro demandava os conhecimentos sobre os quais repousava ideologicamente a jovem república positivista. Então, Brasil, positivismo, borracha. Porque borracha, que vai do positivismo, do boom da borracha até a Primeira Guerra Mundial e a busca das matérias-primas, vai ser uma outra constante, né? E o encontro com as 2 irmãs, filhas do caçador de talentos musicais, Marcus Knight. A borracha remeterá ao trabalho de fabricação de pneus em Clermont-Ferrand e a posterior viagem ao Brasil, à Amazônia, Belém, a Manaus e Porto Velho, por ocasião do final do primeiro ciclo da borracha, que foi entre 1860 e 1915, justamente por ocasião da Primeira Guerra Mundial, justamente quando se precisava do látex, na época da guerra. E esse látex depois vai ser abandonado, por um lado, porque houve a plantação na Indochina, e, por outro lado, porque os alemães teriam desenvolvido uma borracha sintética. Bom, a apreciação ao Brasil, à Amazônia particularmente, refere-se 3 capítulos da primeira parte de L'Exposition coloniale, que são En amour de Gabriel, Carnet de forêt pluviale e Futebol. O autor vai acabar associando o personagem Gabriel à criação do futebol na Amazônia. Então, são sempre jogos, é uma brincadeira, é um texto brincadeira que retoma a história de uma maneira alegre, mas que não deixa a brincadeira se perder na cronologia, eu diria isso. A apreciação do personagem Gabriel sobre a Amazônia, a constatação da vida nos seringais vale por si só um estudo, pela maneira através da qual o protagonista percebe a paisagem, as pessoas, as cidades. Evidenciam-se as impressões de um eu surpreso diante do novo. As cores, a floresta, o rio, os animais, os odores vão se desvelando na medida em que Gabriel vai perscrutando a vida equatorial. O tema da Amazônia, da floresta equatorial, não é inédito na produção literária europeia. Já no século XVIII, a Amazônia desperta a atenção de ficcionistas, porque sempre chamou a atenção de viajantes e cientistas, mas também de ficcionistas. Huet teria escrito Diane de Castro, romance no qual a protagonista desce o rio em companhia de um falso inca. Em 1831, foi publicado um romance alemão, Frei Apolônio, atribuído a Martius e encontrado entre seus pertences em 1970. Trata-se de uma obra folhetinesca com interessantes descrições da natureza equatorial. Também foi publicada uma aventura amazônica pelo inglês Maine Reid, The Forest Exiles, em 1854. O autor jamais esteve na Amazônia, mas era estudioso de ciências naturais e pesquisador dedicado. Esse texto teria inspirado outro, publicado em 81, A Jangada, do Jules Verne. Pouco depois de Maine Reid, o francês Émile Carré, que conhecia a região e publicou seus romances Le Métis de la Savane et Les Révoltés du Pará, ele escreveu esses 2 romances, né? Um pouco mais tarde, em 65, então ardente defensor das reivindicações francesas sobre o Amapá,
ele expôs um livro dedicado ao público jovem, Les Aventures de Robin Huet. Aqui, então, começa a ser representada a ideia de que os brasileiros cruéis maltratam os gentis indígenas, que apenas os franceses compreendem e protegem. Esse pensamento levado mais para frente leva um outro pensador a dizer que o Brasil não teria direito a regiões que não fossem ocupadas e aproveitadas. Portanto, o Brasil, oficialmente e internacionalmente, por não se preocupar com, não teria direito à posse da Amazônia. São ideias que vêm desde o século XIX sendo divulgadas. Quanto à jangada, o romance foi publicado em 1880 e trata da construção de uma cidade artificial que carrega cerca de 200 pessoas, construída por casas mobiliadas com certo luxo, com jardim, plantação de mandioca, construída sobre uma jangada, que vai lentamente, a 1 ou 2 quilômetros por hora, descer o rio Amazonas, e vai desvendando uma Amazônia exótica e selvagem durante 4 meses. O percurso vai de Iquitos até Belém. A representação da Amazônia de Orsenat parece inaugurar, no olhar sobre a Amazônia, o sentido da composição quase pictural, realizada a partir de impressões, sensações, da percepção do protagonista Gabriel, afastando-se, portanto, das referências aos relatos científicos, dos estudos antropológicos, do cientificismo de modo geral. É bem interessante fazer um estudo comparativo entre o texto do Júlio Verne, A Jangada, e esse do Orsenat, porque a jangada, eu até dei uma disciplina optativa sobre isso. A jangada, o texto da jangada segue o esquema Júlio Verne. E o esquema Júlio Verne é um esquema sempre muito rígido. Então, são os conhecimentos científicos e uma aventura que vai ter um final feliz, sempre resolvida a partir de um criptograma. O criptograma é descoberto, é desvendado, as pessoas ficam felizes. E é um livro que sempre trata das mais ousadas modernidades para a época, com um intuito didático, né? O editor do Verne foi o tal do Hetzel, de Paris, que encomendou ao Júlio Verne, a cada ano, 2 livros. E parece que o sucesso era tal que companhias de turismo chamavam pessoas para conhecerem os lugares a partir da leitura dos textos do Júlio Verne. Bom, quanto ao tema propriamente dito do nosso encontro, as 2 guerras mundiais, elas não poderiam deixar de aparecer na exposição colonial. Fica explícita a ideia de que, para o esforço de guerra, há necessidade de matéria-prima. E esse é o ponto básico, né? E, para isso, é preciso voltar para a Amazônia, para isso é preciso voltar para a Indochina, para isso é preciso explorar todo o mundo. No caso da Primeira Guerra, a demanda da borracha é retomada. E outra coisa sobre a qual ele fala e da qual ele trata, e que me parece particularmente interessante, é a questão dos exames físicos postos em prática para verificar as deficiências, principalmente mentais, dos convocados. Então, as pessoas são convocadas para a guerra, para o fronte. Na Primeira Guerra, elas se apresentam, mas elas não querem ir para o combate porque elas têm medo de ficar desfiguradas. Então, elas alegam que têm problemas. Então, existe toda uma prática de exames, os mais torturantes possíveis, aos quais essas pessoas são submetidas, para que fique demonstrado que, absolutamente, elas não têm problema nenhum e que elas podem perfeitamente ir para a guerra, né? E ele trata isso de uma maneira bastante irônica. No que diz respeito à Segunda Guerra, também é o mesmo tom irônico, bem-humorado, irônico, que vai perpassando toda a análise do Orsenat. E o que caracteriza também, finalmente, né, toda essa composição é a ideia de, por um lado, o império colonial que não faz mais sentido, o império colonial que se desfaz, e a ideia de uma França que precisa, de qualquer maneira, sobreviver a todo esse effondrement, a toda essa quebra dos seus parâmetros. Na verdade, eu queria falar muito mais, mas é isso. Muito obrigada.
Obrigada, Norma. João, você se candidata? Bom, boa tarde. O tema sobre o qual eu vou falar a vocês é sobre a matriz francesa na crítica teatral do Décio de Almeida Prado. Então, assim, é uma primeira reflexão que eu vou apresentar aqui a vocês, muito simples, de alguns pontos, não é, que nos ajudam a compreender com que instrumentos o Décio começou a fazer a crítica teatral e com quais conceitos, não é, ele foi lidando ao longo do tempo. O Décio, como vocês devem saber, foi professor aqui na nossa faculdade durante os anos 60 e 70. E nós, da área de estudos teatrais, o consideramos como assim, um grande historiador do teatro brasileiro e seguramente um dos nossos maiores críticos teatrais. Não é? Ele começou a fazer crítica teatral muito cedo, na revista Clima, em 1941. E depois, em 1946, ele se tornou crítico teatral do jornal Estado de São Paulo. E ficou durante 22 anos nessa função, encerrando, digamos assim, as suas atividades como crítico em 1968. Depois ele se dedicou a estudos mais históricos, não é? E de modo que a obra crítica do professor Décio tem 3 livros em que ele reúne os textos de crítica teatral e vários outros livros em que ele aborda a vida e a carreira do ator João Caetano, depois o teatro brasileiro de 1930 a 1980, livros sobre, assim, artigos sobre o teatro de Alencar, sobre Arthur Azevedo, enfim, é uma obra bastante extensa, não é? Em vários depoimentos que ele deu, entrevistas, ele sempre fala da formação francesa que vem, digamos assim, desde o berço, porque o pai do Décio era um homem ligado à cultura francesa, gostava de teatro, gostava de literatura, era leitor do Zola, e chegou a ver Sarah Bernhardt no teatro, não é? Então, o Décio fala dessa formação francesa que vem, não é, da sua própria família. E no final dos anos 30, quando ele tem aí 18, 20 anos, ele começa a se interessar pelo teatro. Não é? Na faculdade de filosofia, que ele fez entre 36 e 38, ele se liga a um homem chamado Georges Heder, né, que tinha um grupo amador de teatro entre os estudantes, faz alguns papéis como ator, não é? E colabora também com Alfredo Mesquita, que era um homem interessado em teatro e que mais tarde vai fazer um grupo amador. Ele faz o papel de galã numa peça chamada Dona Branca, não é? Quando ele tem, então, aí 20 anos, ele vai para a França, ele vai para Paris, ele fica 2 meses e meio em Paris, junto com o Paulo Emílio Salles Gomes, não é, que estava morando ali perto da Sorbonne. Eu vou ler para vocês um breve trecho do depoimento que o Décio prestou para o nosso projeto Memória Viva. Como é um depoimento inédito, acho que é interessante para que vocês vejam como que ele avalia esse início, digamos assim, da sua vida intelectual e a forte ligação com a França. Ele diz assim: em 1938 e 39, um pouco antes da guerra, estando ainda na França, vi espetáculos, embora não pensasse que viria a ser crítico de teatro, pois pensava apenas em me dedicar à literatura de uma maneira geral. Eu queria ser médico, como meu pai, o Antônio Cândido queria ser médico, o Paulo Emílio também queria ser médico, nós todos íamos ser médicos e ninguém foi. Mas peguei ainda o teatro que se fez entre as 2 guerras, os principais encenadores daquele momento. Aquilo tudo era uma novidade muito grande, mesmo com relação à França, onde tinha sido inventada a figura do encenador.
Um pouco antes, surgiu um grupo chamado Cartel, e vi espetáculos importantes de 4 diretores, do Jouvet fazendo Nock, de Jules Romain, que foi um dos maiores sucessos cômicos dele. Depois vi, com direção do Gaston Batti, Maya, que é uma peça de Simon Gantignon. Maya se refere à religião hindu, é o véu da ilusão, é um desdobramento a respeito desse tema em um espetáculo muito cuidado, muito bonito plasticamente. Eu vi o Charles Dulin, que era outro desses 4 diretores. Vi La Terre est ronde, de Armand Salacrou, em que Jean-Louis Barrault, começando a carreira, fazia o papel principal nesse momento. Vi o Pitoef, que também era legendariamente vanguardista, encenando uma peça do Chekhov, que era a especialidade dele, a gaivota. Tive, portanto, um período privilegiado em que pude ver também Cyrano de Bergerac pela Comédie Française no começo de 1939. Então, nesse depoimento, ele fala, então, desse primeiro contato mais, digamos assim, sistemático com o teatro francês, mas o que a gente tem que reter aqui como informação importante é que ele teve um contato com o teatro moderno. Ou seja, ele sai do Brasil, onde não havia teatro moderno, ele sai do Brasil, onde não havia ainda a figura do encenador, não é? O que havia no Brasil era a figura do ensaiador, que era mais uma função técnica de marcação dos lugares em que os atores deveriam ficar no palco, do que uma função artística, né? E assim, o trabalho do encenador é fundamentalmente um trabalho artístico, né? E o primeiro encenador moderno que nós conhecemos foi André Antoine, né, que criou, no final dos anos aí do século XIX, o Théâtre Libre em Paris e revolucionou, digamos assim, não é, o teatro. Nós, então, não tínhamos aqui ainda essa figura do encenador. O Décio conta que também, em 1941, ele foi para os Estados Unidos, onde também viu o teatro moderno. No entanto, as leituras que ele fez para conseguir uma base teórica, para poder ler, entender e compreender e escrever sobre o teatro moderno, essas leituras foram de obras francesas. E o primeiro livro teórico que ele leu é um livro do Louis Jouvet chamado Réflexions du comédien, né? É um livro publicado em 1938 que o Décio pôde ler. Em 1941 houve uma segunda edição desse livro que foi reorganizada pelo Jouvet aqui no Brasil. Né? E esse é outro dado importante. Por causa da Segunda Guerra Mundial, o Louis Jouvet ficou em 41 e 42 aqui no Brasil e apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo uma boa parte do repertório que ele já havia apresentado em Paris. E isso foi uma revelação para todos os brasileiros, evidentemente mais as pessoas mais intelectualizadas, enfim, que viram pela primeira vez no Brasil como era feito o teatro moderno e começaram a entender qual era o papel do encenador no teatro moderno. A partir do trabalho do Jouvet apresentado aqui no Brasil e com a vinda de diretores estrangeiros por causa da Segunda Guerra Mundial, o nosso teatro começou a, digamos assim, se encaminhar para a modernidade, não é? Tanto que, em 1943, a primeira encenação moderna de uma primeira peça brasileira moderna é feita no Rio de Janeiro, e eu estou me referindo aqui a Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, representada pelo Ziembinski, não é? A leitura do livro do Jouvet veio acompanhada depois da leitura dos escritos de Jacques Copeau, não é? Que foi um encenador importante nas primeiras décadas do século XX, não é? E que, digamos assim, foi o mestre do Jouvet. Não é? O Jouvet começou com o Copeau. Então, dessas leituras, várias lições foram tiradas. Não é? E a primeira delas é que não existe teatro moderno sem a figura do encenador.
o encenador é o artista responsável pela totalidade do espetáculo. Dito isso hoje para vocês aqui, parece uma coisa muito óbvia, porque todos nós estamos acostumados com o que é o teatro moderno e contemporâneo. Em 1940, no Brasil, isso não era nada óbvio. Isso era uma enorme novidade. Não é? Como eu disse, o teatro brasileiro desconhecia a figura do encenador, não é? E o que predominava em termos de companhia dramática no país eram as companhias dramáticas dirigidas pelos grandes atores ou pelo chamado primeiro ator, que era geralmente o dono de uma companhia dramática. Né? Então, todos vocês devem ter ouvido falar de Procópio Ferreira, de Dulcina de Moraes, de Jaime Costa. Esses atores, eles eram também empresários e eles faziam o que nós convencionamos chamar de velho teatro. Em rápidas palavras, o velho teatro era feito da seguinte maneira. O grande ator encomendava uma peça para um determinado autor. Esse autor sabia que era preciso criar um papel de destaque para o primeiro ator. O primeiro ator ocupava o centro do palco, os outros atores ficavam à sua volta. Havia o ponto, não é, que não deixava o primeiro ator esquecer as falas, porque os papéis não eram decorados. Não é? A Maria Teresa Vargas, que é uma memória viva, digamos, do teatro brasileiro aí dos anos 40 e 50, conta que uma vez ela comprou uma peça de teatro que estava sendo encenada pela Dulcina de Moraes e que depois do espetáculo foi pedir um autógrafo para a Dulcina e disse assim para ela: escreva uma frase da peça. A Dulcina disse: eu não me lembro de nenhuma. Não é? Quer dizer, os espetáculos dependiam, portanto, não é, da figura do ponto. Bom, com o teatro moderno, o ponto vai ser extinto, evidentemente, os papéis têm que ser inteiramente decorados e o palco todo vai ser ocupado pelos atores, não apenas o centro do palco ocupado pelo primeiro ator. Né? Quer dizer, vai haver uma noção de teatro como ensemble, né? Como um conjunto, como algo que tem que ter uma harmonia, não é? E não mais o sucesso vai depender do prestígio do primeiro ator como era antes. Né? Nesse livro do Jouvet, Réflexions du comédien, lido por Décio, o Jouvet explica que há dois tipos de encenadores. Vou citar aqui. Aqueles que esperam tudo da peça teatral, para quem a obra é essencial, e aqueles que não esperam nada, senão deles mesmos, e para quem a obra é apenas um pretexto. Ou seja, há um teatro que a gente pode chamar de teatro teatral ou espetacular, não é, que dá maior importância ao jogo do ator, ao ritmo, aos efeitos todos do espetáculo, em que a encenação é, portanto, externa ao texto. E há, digamos assim, a posição contrária do Jouvet a isso, em que o teatro mais importante é o teatro dos dramaturgos e dos poetas. Né? Quer dizer, aquele que dá maior importância ao texto e não admite, senão como acréscimo e complemento, os elementos espetaculares. Aí nós temos, então, uma encenação interna ao texto. Isto é, citando Jouvet, o trabalho do encenador será o de vigiar o modo pelo qual a peça se comporta em relação às suas sugestões e de incorporar à obra suas invenções sem que ela seja alterada ou deformada. Em outras palavras, encenar é servir ao dramaturgo, assisti-lo por uma total e cega devoção que faz amar sua obra sem reserva. É encontrar o tom, o clima, o estado de alma que presidiu na mente do poeta a concepção, a escrita, fonte viva e fluxo que deve atingir e mexer com os nervos do espectador e do qual o autor mesmo não tem por vezes nem ciência nem consciência. Né? Então, essas palavras do Jouvet, enfim, esse livro do Jouvet foi lido pelo Décio e vejam que coincidência. A primeira crítica teatral importante que o Décio escreve na vida dele é sobre os espetáculos do Jouvet, dados aqui em São Paulo em 1941.
né? Esse texto está publicado no livro A Crítica Cúmplice, de Ana Bernstein, não é? Ela coloca ali todos os textos do Décio publicados na revista Clima, não é? E a análise que o Décio faz não é só uma análise das peças encenadas pelo Jouvet, mas é também uma reflexão sobre as ideias do Jouvet. Então ele transcreve nessa crítica alguns conceitos que vão determinar o pensamento dele em toda a sua carreira de crítico teatral, não é? Então, por exemplo, o Décio fala em acordo entre autor e ator para que haja uma harmonia envolvendo todo o espetáculo, não é? Falando da colaboração de Jouvet com Giraudoux, que foi o autor preferido, não é, do Jouvet, não é? O Décio escreve que o Jouvet consegue encenar as peças do Giraudoux de tal modo que os atores desaparecem, ficando apenas a beleza e a poesia do texto, não é? Então, nós percebemos aí, digamos assim, a fidelidade do Décio a esse primeiro postulado, não é, de Coupeau, de Jouvet, de que o texto teatral vem em primeiro lugar, que o texto teatral é mais importante que o espetáculo. A essa tendência nós chamamos de textocentrismo, em oposição a outra tendência que já existe nos anos 40 de um teatro teatral ou espetacular, né? Ao longo digamos, da história recente do nosso teatro, essas duas posições vão disputar a primazia, digamos, dos encenadores, e nós sabemos que hoje em dia a posição textocentrista perdeu. Não é? Quer dizer, hoje o teatro espetacular está em primeiro plano na maioria dos grupos teatrais que fazem teatro no Brasil. Não é? Vejam, ele ainda escreve sobre o respeito ao texto que ele vê nas encenações do Jouvet, não é? Lembrando o que o Jouvet diz quando interpreta o papel de Nock, de Jules Romain. Ele diz assim, o Jouvet: quando represento Nock, a minha principal preocupação é a de obedecer o melhor possível a esse texto admirável e soberano. Não é? Então, o que o Décio foi aprendendo na leitura do livro do Jouvet é a elaborar um conceito de teatro moderno. Não é? Um outro aprendizado importante é o que diz respeito à harmonia no espetáculo teatral. Já falei um pouco sobre isso, repito. Ou seja, não há mais lugar para o ator que quer brilhar mais que o texto, que ocupa o centro do palco o tempo todo. O ator tem que se submeter, digamos assim, à orientação do encenador. Nós sabemos que os atores do passado, os grandes atores, não faziam isso, né? Atores como Leopoldo Frois, como Procópio Ferreira, não gostavam dos ensaios, não é? E como não tinham respeito ao texto, improvisavam muito. Há uma história engraçada sobre uma crítica teatral feita de um espetáculo do Leopoldo Frois, em que o Leopoldo Frois não apareceu em nenhum ensaio, não é? Deve ter lido a peça uma vez, não apareceu em nenhum ensaio, e durante o espetáculo, os atores que ficavam à volta dele e que tinham estudado bastante o texto, ficavam perdidos, porque ele improvisava tanto que os atores não sabiam qual era a deixa para eles falarem nas suas palavras. Não é? E um crítico teatral disse na sua resenha que o único que sabia o que estava fazendo no palco era o Leopoldo Frois, os outros não tinham estudado nada. Não é? Quer dizer, então o teatro, o velho teatro no Brasil era feito dessa maneira, não é? Muita improvisação e, claro, todo o prestígio na figura do primeiro ator. Um Procópio Ferreira, por exemplo, viajou o Brasil inteiro com a peça Deus lhe pague.
não é, do Juraci Camargo, que foi um sucesso nos anos 30 e que durante 20 anos ele representou no Brasil inteiro. Como era muito caro viajar com cenários e muitos atores, ele foi cortando, a peça ficou quase um monólogo dele no palco, não é? Porque ele dizia, as pessoas que querem ver Procópio vão ver Procópio. Então, ele ficava o tempo todo no palco. Não é? Também no Critique d'un autre temps, do Copeau, não é? Ele condena esse estrelismo bastante prejudicial à harmonia do espetáculo, observando, entre aspas, que a relação de fascínio que liga o monstro sagrado a seu público obscurece uma assimilação precisa do texto. Não é? Quer dizer, o grande astro deturpa o papel em seu benefício pessoal. Então, cabe ao encenador moderno exigir do intérprete que se submeta completamente, entre aspas agora, às exigências do texto. Né? E Copeau, antes de Jouvet, rejeita esse teatro teatral que coloca o espetáculo acima do texto. Em 1913, ele inaugura o Vieux Colombier, em Paris, não é? Um teatro, entre aspas, em que o texto reina soberano, e a encenação equivalerá rigorosamente à valorização do objeto literário denominado peça de teatro. Né? Bom, nos vários escritos do Décio, nós vemos essa posição. Né? Nesse primeiro texto dele de 41, ele aborda ainda a questão da convenção teatral. Né, que é uma questão que foi muito discutida porque os naturalistas quiseram abolir a convenção teatral que vinha desde a antiguidade. Ou seja, todos nós sabemos que quando vamos ao teatro estamos assistindo a uma peça de teatro. Mas com o Antoine, ele queria que nós tivéssemos uma ilusão de vida e que nós nos esquecêssemos de que estávamos num teatro. Então, se a peça se passa no açougue, vamos colocar carne de verdade sangrando em cena. Não é? Se a peça se passa numa praça, vamos pôr um chafariz com água de verdade. E se passa numa fazenda, colocamos uma vaca, galinha ciscando. Não é? Quer dizer, o espectador tinha que ter uma ilusão completa. Não é? E também colaborava para isso a chamada quarta parede. Ou seja, essa divisão entre o palco e a plateia, que devia ser opaca para os atores. Deviam representar como se não houvesse plateia. Tudo isso foi questionado, primeiramente, pelos simbolistas, mas Copeau foi quem se colocou contra o naturalismo cênico, propondo limpar o palco de todos os acessórios, não é? Desejando le tréteau nu, assim? O palco nu. Né? Ele queria o palco nu. Não é? E advogando a volta da convenção, porque teatro é teatro, vida é vida. Não é? O Décio, então, comenta que os espetáculos apresentados pelo Jouvet no Brasil, em todos eles estava presente a convenção teatral. Não é? Quer dizer, nenhuma peça queria ser um retrato realista da realidade, de modo que o jogo teatral, a ilusão teatral, estava sempre presente o tempo todo. Não é? Então, vejam, em Copeau e Jouvet, o Décio encontrou o caminho para a modernização do teatro brasileiro. Né? Quer dizer, era preciso pensar o teatro como Copeau e como Jouvet. Era preciso difundir as ideias desses artistas, não é, também para os nossos artistas, os dramaturgos, os críticos teatrais e também para o público. E o que nós vamos ver nos anos 40 e 50 no Brasil é um embate entre os defensores do velho teatro, que no Rio de Janeiro terão a proteção da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e dos velhos atores, e a modernidade que vai acontecer, principalmente aqui em São Paulo, com os grupos amadores, um do Alfredo Mesquita, outro do Décio, e depois, em 48, com a fundação do Teatro Brasileiro de Comédia pelo Franco Zampari. O Rio vai haver mais resistência no Rio ao teatro moderno, por mil razões,
não é? E São Paulo vai, então, ocupar a vanguarda da modernização teatral. O Décio, desde que assume a coluna do Estadão em 46, ele foi uma espécie de consciência teatral em São Paulo, fazendo da sua coluna uma trincheira, não é? Nessa luta pela modernização do espetáculo, pela valorização do texto e pela, digamos assim, consciência de que o espetáculo moderno necessitava desse criador que era o encenador. Não é? Então, vejam, nos 3 livros de crítica do Décio, nós encontramos em várias passagens essa valorização. Não é? Eu vou ler apenas uma, para que você tenha uma ideia de como esses conceitos colhidos em Coupeau e Jouvet se insinuam ou se fazem presentes nessas críticas. Não é? Então, por exemplo, em 64, ele escreveu sobre a direção do Flávio Rangel, a direção da peça Depois da Queda, do Arthur Miller. Aspas, o encenador limitou-se a usar com extrema modernidade as armas tradicionais da sua profissão, o delineamento exato das personagens, o emprego sutil do ritmo e da atmosfera, não recorrendo à imaginação, a não ser para compreender e explicitar sem didatismos o texto. O que se vem discutindo desde a estreia é Arthur Miller, não Flávio Rangel, sinal de que a sua função de intérprete entre autor e público foi exercida com rara competência e discrição. Então vejam aqui nessa formulação, intérprete entre autor e público. Esse é o papel do encenador no seu trabalho com o texto. Essa visão textocentrista no teatro brasileiro começa a entrar em crise no final dos anos 60, e um dos espetáculos que mostram bem isso é O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, encenado pelo José Celso, que se apropriou do texto e fez uma leitura muito particular. Não é? Na sequência, nos anos 70, nós vamos ter ainda uma convivência de diretores teatrais que são muito criativos, outros que não querem mais saber do texto pronto e fazem a criação coletiva. Nós vamos ter um período de, digamos assim, ainda de resistência ou de sobrevivência do texto como o elemento mais importante. Até porque a dramaturgia brasileira dos anos 70 vai fazer o processo da ditadura, então muitas peças importantes ainda vão ser escritas. Em 78, com a encenação do Macunaíma, pelo Antônio Filho, um novo paradigma se instaurou na cena brasileira e o teatro contemporâneo enterrou o textocentrismo e o encenador passou a ocupar o primeiro plano nas criações teatrais. Obrigado. Obrigada, João. Bom, eu sou a última a falar, e acho que falo em seguida e depois vai o debate. Tá bom. João, vou pedir... Senta aqui você. Pronto. Isso, porque senão eu não dou conta de... Segurar o microfone. É difícil. Bom, como está anunciado no programa, eu fiquei de falar sobre o Sérgio Millier, tradutor. E aí, eu não consigo nem tirar as folhas do negócio. Tá mal. Bom, eu sei que vai ficar faltando uma apresentação mais detalhada do Sérgio Millier, mas, enfim, é um homem que foi educado em Genebra, para onde ele vai com os 14 anos e passa lá a Primeira Guerra Mundial. Ele vem ao Brasil, participa da Semana de Arte de 22, volta para a França e depois de 24 é que ele fixa a residência em São Paulo. Ele vai exercer várias atividades e que ali vai permanecer mais tempo, que vai compilar a sua obra
como crítico, vão ser os diários críticos, em que ele reúne as publicações que faz no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, ele vai desempenhar essa função de tradutor. Eu vejo dois momentos nessa coisa de tradução, além da primeira observação. Como eu disse, ele participou da Semana de Arte Moderna. Quando ele volta para a França, ele publica 2 artigos em que ele faz uma espécie de resenha do que era o avanço cultural no Brasil para a revista Lumière. E quando ele vai, no segundo artigo, falar da poesia brasileira, moderna, enfim, ele vai traduzir Mário de Andrade para exemplificar. Também na Revue de l'Amérique Latine, nessa época, ele vai traduzir Mário, um poema lá um poema, e vai traduzir um conto do Monteiro Lobato. Mas isso é essa ideia de divulgar, que é bem o espírito do Méliès. Mas o que vou centrar aqui são em 2 aspectos, em 2 momentos em que ele participa de traduções dentro de projetos. O primeiro seria traduções ligadas a uma série de publicações formando uma coleção dirigida pelo Rubens Borba de Moraes, chamado Biblioteca Histórica Brasileira, em que são traduzidos livros de viajantes e da qual vai participar o Méliès. Ele vai participar e é a Livraria Martins Editora que publica isso. São uns volumes grandes, umas edições suntuosas, né? E essa primeira, em 1940, é que aparece a primeira tradução, a tradução do Rugendar, que eles publicam como João Maurício Rugendas. Então, ele vai ser traduzido pelo Méliès, e essa publicação vai ter uma edição, uma coedição Itatiaia-EDUSP, que divulga a tradução. Tá? Eu abro aspas. Trata-se da reprodução da edição suntuosa, publicada em 1835, em francês e alemão, uma das preciosidades bibliográficas do mundo, diz a orelha dessa edição de 79, que diz que é a 8ª edição. Bom, na nota do tradutor, o Sérgio Méliès aponta problemas conceituais no texto e que escapam à função do tradutor. Então, ele vai discutir, enquanto tradutor, o problema de permanecer fiel ao texto que ele está traduzindo. Então, são os grandes problemas do tradutor. Ou corrigir os erros, interpretar aquilo que está pouco claro e muito confuso, e ele vai dizer que ele vai respeitar o texto e vai fazer apenas as correções que se devessem a falhas gramaticais, de regência ou outras. Claro que vai haver críticas dizendo que o texto não é bom, não tem nada de literário, né? Mas ele considera que eles são assuntos que só agora são esmiuçados pelas perspectivas sociológicas e antropológicas. Isso é o que diz o Méliès. Desse material, só encontramos essa tradução do Méliès. Ele traduz também em 2 volumes o livro do Debré, A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que também é datada de 40 e reeditada pela Martins EDUSP em 72. E na nota introdutória,
disse o seguinte, aspas, a crítica do nosso país não recebeu com agrado este livro, o livro do Debré. Membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro julgaram chocante que se pintassem costumes de escravos e cenas da vida popular com tanto realismo, fecho aspas. Considera agora que tem todo o interesse, considera-se agora que tem todo o interesse de conhecer os costumes dessa época. Portanto, o livro vai ser traduzido. Bom, 2 textos foram retirados da edição de 79, da de 78, uma nota do editor que vai dizer que, em 40, eles tiveram grandes dificuldades para publicar essa tradução, porque, por causa da guerra, havia o problema do papel, da tinta e tal, e que se eles só conseguiram isso porque o Adhemar de Barros, que era o interventor na época, comprou uma quantidade previamente, antecipadamente, adquiriu um número de exemplares suficientes para as escolas superiores e secundárias do Estado. Então, o kit gay da época é o Debré, que vai ser, portanto, vai ser permitido acontecer essa divulgação. Bom, o Millet vai, de novo, colocar o problema da tradução, de ser fiel ao texto ou introduzir as modificações necessárias. E ele diz, as obras desses viajantes são documentos da mesma ordem que um texto antigo qualquer, e o papel do tradutor limita-se ao de um simples paleógrafo. Que diriam de um paleógrafo que, incomodado com o tenebroso analfabetismo dos nossos vereadores quinhentistas, se pusesse a acertar-lhes as frases em linguagem literária de hoje, fecha as aspas. Considera, portanto, que as obras não têm interesse literário, mas, diz ele, procurei manter-me o mais perto possível do original, muitas vezes em detrimento da elegância da frase portuguesa, mas sempre em benefício da fidelidade ao texto e ao valor documental da obra. Bom, esses 2 primeiros livros datam do século XIX, então o problema que é colocado é em função desse aspecto literário ou não dos textos. Agora, os outros 2 são, um é o livro do Jean de Léry, tão conhecido nosso, né? Viagem à Terra do Brasil. Então, o texto integral e as notas são do Sérgio Milliet, segundo a edição de Paul Gaffarel, mais o colóquio da língua brasílica em notas tupinológicas de Plínio Airosa. Esse livro é de 41, e quanto à tradução, ela é apresentada da seguinte maneira. Foi feita por Sérgio Milliet, que tão bem conhecia o francês antigo e com tanta felicidade já havia traduzido Rijandin e Debré. Bom, ele, portanto, vai ter esse referencial do que ele já fez, só que agora o francês é o francês antigo. O curioso é que do Debré, já havia, em 1889, já havia sido feita uma tradução de que aqui o Milliet faz referência na nota do tradutor, e diz o Milliet que esse tradutor Tristão de Alencar Araripe, o pai do Araripe Júnior, ele achou o texto do Léry de estilo irregular. E o Milliet diz que não é bem assim, porque ele tem um estilo bastante semelhante ao do Montaigne. E, portanto, é que o tradutor não estava
habituado com esse tipo de tradução. Bom, esse mesmo texto do Léry foi traduzido pelo Monteiro Lobato em 26, ordenado literariamente. Bom, o outro texto, ainda voltando... desculpe, pulando o seguinte. O texto do Jean de Léry foi retomado em 2009 pela Fundação Darcy Ribeiro, com uma introdução de Carlos de Araújo Moreira Neto, contribuição linguística e dos vocábulos e a tradução daquele último capítulo pelo Airon Rodrigues e a tradução de Maria Inês Duque Estrada. Essa tradução eu encontrei a referência, não consultei em mãos. Bom, como já disse, eram duas os de francês antigo. A outra é de Claude d'Abbeville, a história da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, que é uma publicação de 45, com uma reedição pela Itatiaia Edusp em 75, né, e com a apresentação, sempre essas reedições, do Mário Guimarães Ferri, porque era o projeto da Edusp para a época. A primeira referência à tradução do Abbeville data de 1874, pelo Dr. César Augusto Marques, uma tradução que foi feita no Maranhão. Bom, depois, no tempo do Paulo Prado, ele faz uma edição em Paris, com uma apresentação do Capistrano de Abreu e um glossário de Rodolfo Garcia. É uma edição luxuosa, em homenagem ao Eduardo Prado, e é a partir daí que vai ser feita a tradução. E tem uma observação curiosa, e a gente constata nessa edição de 75, a reedição, né? Eles fazem uma edição facsimilar, porque aconteceu o seguinte: aquilo que tinha sido um anexo de termos tupis e tal, foi incluído no texto como nota de rodapé. Só que eles conservaram uma frase em francês, que não entendi muito bem, ninguém entendeu muito bem por quê, se manteve como se fosse a nota original feita por alguém lá, tal. É mantida, e o Ferri diz, olha, optamos pela edição facsimilar e, portanto, não fizemos correção nenhuma. E mais uma curiosidade, em 2008, o Senado Federal faz uma outra edição, A Viagem ao Maranhão, com a tradução do Sérgio Millier. Eles mantêm a tradução do Millier e, evidentemente, é o pessoal do Maranhão, no Senado, que vai fazer. Bom, agora passo eu à tradução, a famosa tradução do Montaigne, do Sérgio Millier. O Sérgio Millier, em 1961, ele é indicado como a tradução, prefácio, notas linguísticas e interpretativas de autoria de Sérgio Millier. Ora, ele, na página de rosto, ele indica exatamente a edição que ele utiliza para fazer a tradução, que é de Albert Thibaudet, que é a Biblioteca de la Pléiade, que é o volume da Pléiade, e
uma edição de 34 que eu tenho, graças à Glória que me deu de presente, e ele se baseia, portanto, nessa edição do Thibaudet, mais uma edição dos ensaios com interpretações de um general Michaud, uma publicação das edições Firmin Didot de 1907. Portanto, o que eu quero salientar é que na tradução que o Millet faz, ele indica exatamente de qual edição ele está tirando o texto e o que ele está consultando para fazer essa tradução. Volto a insistir ainda na organização desses 3 volumes. Eles contêm 3 prefácios de 3 franceses diferentes, que também são traduzidos, o que mostra um projeto, o que me permite deduzir que se trata de um projeto que permite ao leitor brasileiro, já junto com o texto, já ter alguma leitura desse texto. Bom, em 61, também existe uma outra tradução, mas agora é pela José Olímpio, essa do Millet é da editora Globo, e essa outra edição é uma seleta dos ensaios de Montaigne, publicada pela José Olímpio, de autoria do Toledo Malta, que é um engenheiro que, com o pseudônimo de Hilário Tácito, teve grande sucesso com o romance Um Madame Pommery, de 1919. O prefácio é de Léo Vaz, que, como Millet, trabalhava no Estadão. Bom, com a tradução do Millet, de 61, a Abril Cultural, a Nova Cultural, republicou e naquela coleção Pensadores, então é a tradução do Millet que é utilizada. Bom, aí em 2001, a editora Martins Fontes publica os ensaios em 3 volumes com tradução da Rosemary, que se diz, Costec Abilium, na coleção Paideia, e é especificada a partir de qual edição é feita a tradução, é o texto de 1930. Bom, num capítulo introdutório, à guisa de introdução, a Cláudia Vasconcelos, que assina esse capítulo, apresenta um subtítulo Montaigne no Brasil. E aí ela vai comentar a presença de Montaigne, Machado de Assis, Olavo de Andrade, bem como o interesse da universidade pela reflexão proposta pelo francês. Destacamos a nota em que é comentada a tradução do Sérgio Milliet. Diz ela, a tradução de Millet foge frequentemente da literalidade do texto. Sua tradução, apesar de fluente, não se dá ao interesse de leitores mais especializados e que exigem maior precisão. Talvez, acho eu, não tenham sido notadas as indicações dos textos que foram adotados pelo tradutor. E ainda uma comparação com Toledo Malta. Aspas, a tradução de Toledo Malta, mais erudita, não abrange a obra completa de Montaigne. Malta apresenta uma seleta dos ensaios, suprimindo, às vezes, parágrafos inteiros deles. Contudo, são trabalhos de fôlego que fazem parte da história do interesse brasileiro por Montaigne. Fecho aspas. Tudo bem. Agora, o Toledo Malta traduz faz como o Gide, e aí ele diz claramente, eu incluo os ensaios de que eu gosto. Esta é a minha leitura de Montaigne en point. Bom, aí eu vou registrar uma outra tradução dos ensaios, agora também com seleção,
porque é daquela edição da Penguin, Companhia das Letras, e a tradução é da Rosa Freire de Aguiar. Bom, tem todas as particularidades que eu vou pular. Em 2016, a tradução do Millet é republicada pela 34, quer dizer, há 2 anos atrás, e diz a sinopse, aspas, esta tradução integral de Sérgio Millet, um dos grandes intelectuais brasileiros do século XX, que busca, em sua elegância e fluência, sempre a fidelidade ao espírito do original, é apresentada aqui com a rigorosa revisão de Edson Cherubini, um dos principais especialistas em Montaigne no Brasil. A apresentação é de André Skoralik. O curioso dessa edição, que vai retomar o Millet, portanto, é que ela se considera como a primeira edição. Mas, enfim. Bom, a segunda parte dessa tradução, desse negócio aqui, eu não olhei o horário. Ai, alguém olhou? Bom, vamos lá. A segunda parte... Você está sabendo o tempo? Tá, então, me avisa. A segunda parte... Hã? Glória. Bom, a segunda parte é a de Fel. São as traduções do Millet que são publicadas pela difusão europeia do livro. Eu confesso que não encontrei, não pesquisei a fundo esta editora, mas estou, assim, muito curiosa em saber qual era o projeto dessa editora. Pelo seguinte, o Millet traduz, só dando a lista. Gide, Os Frutos da Terra. Essa tradução continua rolando, porque o texto é um texto difícil, a tradução é boa, Maria Luísa conhece, dá para trabalhar em sala de aula, enfim. Essa tradução, o título em francês é Les Nourritures Terrestres, e o Millet vai traduzir como Os Frutos da Terra. A gente vai. Na verdade, não acho tão ruim assim a solução que ele adotou. Agora, essa tradução vai servir para o círculo do livro, quer dizer, também todas essas traduções vão para essas edições mais populares e as obras estão divulgadas. Quer dizer, o círculo do livro com Os Frutos da Terra. Bom. A outra é Relações Perigosas, do Laclos. Bom, aqui é um problema pessoal. Eu tinha encontrado uma tradução do Millet do Laclos. A Glória me dizia, não, é do Carlos Drummond de Andrade. Bom, vai nessa, agora existem as duas traduções. Existem as duas traduções. Bom, a Abril Cultural de 1971, na coleção dos clássicos, não sei, ela indica, Abril Cultural, que ela é a primeira edição da tradução do Sérgio Millet. Só que embaixo tem assim, com autorização da Nova Fronteira. Ora, a Nova Fronteira tinha comprado a tradução da Difel. Então, vamos olhar a história, onde é que está essa coisa da Difel. Bom, a Difel é a tradução do Sérgio Millet. Bom, agora, no caso aqui, da tradução do Millet, que é de 1961, e a do Drummond, ela não é a primeira vez, ela aparece num livro muito bem encadernado, muito bem programado, da coleção, como é que é, Azul? Biblioteca Azul, que é da Globo. E
que é de 2013, mas eu não consegui descobrir qual é a primeira edição do Carlos Drummond de Andrade. De todo jeito, o que me interessa assinalar é comparar as duas traduções. Bom, o livro, que é um romance epistolar, vai trazer o problema de traduzir o vous e o tu em português. Tanto um como o outro optam por... Os dois, a Merteuil e o Visconde de Valmont, se tratam por vous em todas as cartas. Ora, é um vous que não corresponde a nada em português. O que eles fazem? Eles traduzem por vós. Olha a primeira frase. Voltai, meu caro Visconde, voltai. Que estáis fazendo? Que podeis fazer em casa de uma tia velha, cujos bens já foram todos legados? Parti imediatamente, preciso de vós. Quer dizer, é uma tradução meio complicada. Quando chega a carta da Cecília, com a colega dela de convento, elas vão se tratar por tu. E os dois vão traduzir esse tu por tu. Certo? Então, não te escrevi ontem, minha querida Sophie, mas asseguro-te que não foi porque me divertisse. Mamãe está doente, não a deixei durante todo o dia e tal. Então, o Carlos Drummond não vai fazer diferente. O diferente, que eu acho, é que este romance tem uma série de notas, a nota do autor, nota do compilador, e o Milliet vai acrescentar algumas notas para a tradução, algumas das quais bem interessantes, que apresentam os trocadilhos, as soluções dos trocadilhos, que são passadas batidas na outra tradução. Bom, mas as ligações perigosas teve outras traduções, e em 1947 foi traduzido pelo Osório Borba, pela José Olímpio, na coleção Fogos Cruzados. Em 2012, as relações perigosas vão ser agora traduzidas nessa coleção da Penguin e da Companhia das Letras, pela Dorothée de Bruchard. E aí ela adota o você. Aleluia. Acho que já estava em tempo, né, de adotar alguma coisa que seja realmente a tradução. Como vê, minha boa amiga, compro com minha palavra, diz a Cecília. Enfim, com aquela primeira frase trágica lá, volte, meu caro Visconde, volte, o que tem feito, o que terá, venha embora imediatamente, preciso de você. Acho que tem mais sentido, já que não tem uma outra solução de enfiar o senhor e a senhora entre o Valmont e a Merteuil, né? Bom, portanto, eu considero que essa dificuldade da tradução dos pronomes de tratamento empregados em francês, em particular nos textos epistolares, é um problema que se coloca, e a gente vê que nessa edição de 2013 o problema voltou a se colocar. Bom, o Milliet traduz também Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, e é uma tradução de 1960, da Difel, tem reedição em 67, 70 e tal. E ele também... Mas em 2016, há 2 anos atrás, os 2 volumes do Segundo Sexo são apresentados numa caixa toda colorida, bonita, pela Nova Fronteira, que mantém a tradução do Milliet. O Milliet traduziu também da Beauvoir, Memórias de uma Jovem Bem Comportada, A Força da Idade e La Force des Choses. Ele traduziu o primeiro volume como
sob o signo da história. Essa tradução foi refeita e atualmente tem a força das coisas. Esses 3 volumes constituem uma série chamada Memória, publicada este ano, numa caixa, seria a 7ª edição desses livros, numa caixa comemorando os 110 anos que faria Simone de Beauvoir em 2018. Né? Os 2 primeiros volumes, com certeza, são tradução do Millet. O 3º volume eu não consegui descobrir, eu não consegui ver essa caixa na mão. Pesquisa tem limites e a minha não está completa. Bom, Millet traduziu também Françoise Sagan. Quer dizer, ele traduziu 3 romances. Você Gosta de Brahms, em 59, Nuvens que Passam, quer dizer, o Merveilleux Nuage, que era o Baudelaire, que era a epígrafe do romance, ele vai traduzir pelo último verso, Nuvens que Passam, de 61, e A Chamada, de 66. Esses foram traduzidos pelo Millet, e sempre esse Millet entrou na minha cabeça, porque, tendo trabalhado com a Sagan, eu queria saber o que ele tinha achado. Mas aí eu entendo, tendo agora acesso ao acervo do Estadão e vendo o que foi publicado na época sobre os romances da Sagan, é curioso ver que, por exemplo, o Gustavo Corsão, aquele católico, conservador e tal, ele diz que os franceses tinham desrespeitado a tradição, estavam sendo influenciados pelos norte-americanos, e que era o caso do Sartre e tal, e agora recuperava-se esse francês clássico, era Sagan, essa coisa. Então, quer dizer, é tudo muito engraçado. Bom, no suplemento eu só selecionei o artigo de 61 da Leila Perrone Moisés, no suplemento literário, Sagan na Encruzilhada, em que ela mostra as qualidades e os defeitos da escritora, que apresenta os problemas de uma geração, sem, contudo, fazer a crítica nem tomar posição. Fecho aspas. Trata-se de um comentário a Le Merveilleux Nuage, aspas, que acaba de ser editado em português pela difusão europeia do livro, fecha as aspas. Só que a Leila fala da tradução, mas ela só cita o título em francês do livro da Sagan. Bom, agora, nesse caso, eu tomei como exemplo o La Chamade, em que vai haver, nos diálogos, vai haver o mesmo problema do tu e do vous, do tu e do vous, e vai haver exatamente a mesma coisa. Bom, quanto ao Sartre, o Millet vai traduzir os 3 volumes do Caminhos da Liberdade, A Idade da Razão, em 57, Sursi, em 58, e Com a Morte na Alma, em 59. Então, só falta fazer desta lista telefônica uma última referência a uma tradução do Millet para os pensamentos do Pascal, e essa da Dufel, de 1957, e que é indicado como o primeiro volume da coleção
clássicos Garnier com a seguinte observação. Texto da edição de Brunswick, primeira tradução integral em português por Sérgio Millier. Quer dizer, a gente vê que ele indica de onde está sendo feita a tradução. Em 61, a Difel publica uma outra edição e depois isso vai, pelo Abril Cultural, vai fazer parte daquela coleção Os Pensadores. Em 2001, com nova edição em 2005, a Martins Fontes publica uma nova tradução do Mário Laranjeira, com a introdução do Franklin Leopoldo Silva. Bom, eu acho que chega de lista. Tem mais um livrinho do Camus que ele traduziu também na Difel. Mas, nos dois casos, eu quero chegar à conclusão de que, no Brasil, a tradução se tornou necessária e que teria grande utilidade para os estudos, para os estudantes, para os estudos no Brasil. São republicações e publicações nessa coleção dos Pensadores, são edições mais populares das obras clássicas, em coisas como o Círculo do Livro, estou só retomando. E quanto a Sérgio Millier, a constatação da permanência de alguma dessas traduções, como a edição da 34 de Montaigne, do Segundo Sexo e das Memórias da Simone de Beauvoir, me parece que é um tradutor que permaneceu dentro de dois projetos diferentes. É isso que eu queria sublinhar, quer dizer, não está dentro de uma conversa. E é isso. Obrigada. João, você quer dirigir os trabalhos? A Regina pediu para eu dirigir os trabalhos, ela ficou cansada, coitada. Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta. Boa tarde agora. Eu gostaria só de fazer algum comentário sobre o projeto da Difel, né? Eu ainda não fiz nenhum exercício de fôlego, né? Porque eu ainda estou no início do doutorado. Eu acabei, até esse momento, fazendo um levantamento do catálogo pela hemeroteca, pelas publicações dos lançamentos em jornal. E me deparei, assim, uma hipótese, né, do meu projeto de doutorado é que a Difel atenderia a um público universitário, em São Paulo e, de alguma maneira, no Brasil, né? Eu entrei para estudar a Difel pela Corpo e Alma do Brasil, que já eram publicações que a editora faria de autores nacionais também, embora tenha publicado o Bastide, um ou dois professores franceses, eram publicações já de autores nacionais. Quando eu começo a fazer o catálogo, né, que eu percebo que há realmente essas traduções, e a Difel publicou muito em coleções, isso é um perfil da editora. No caso dos livros de literatura, eles estão sempre avulsos, percebi isso. Então, as conclusões que eu tenho, por enquanto, é que eu acho que é válida essa ideia de que o projeto editorial da Difel é um projeto de difusão de uma literatura europeia, primeira coisa, né, o próprio nome já diz, e eu tenho uma entrevista do Montaigne, lá do começo dos anos 60, em que ele fala dessa intenção inicial de divulgar o pensamento francês, sobretudo no Brasil, e acho que em diálogo não só com os universitários, mas hoje eu percebo um público que se formava também no ensino secundário, né, em São Paulo, quando a gente vê a expansão do ensino secundário nos anos 40 e depois nos anos 50, acho que isso também é importante para que a editora faça traduções
dessa literatura para um público escolarizado, em geral, né, em São Paulo, principalmente. Então, essas traduções literárias parece que abrem a porta para a DIFEL se inserir no mercado e também se viabilizar mercadologicamente, né? Então, na verdade, o primeiro sucesso da DIFEL, que até é mencionado nos jornais, quando eu for pesquisando, é o Dom Camilo, também, que alguém falou da Sé, né? Que também. Então, e ainda não era uma tradução brasileira, era uma tradução portuguesa da Bertrand, que a DIFEL publicou aqui. Fora o Dom Camilo, acho que tem mais 2 romances que eles fizeram isso. Eles importaram uma tradução portuguesa, que é duramente criticada em alguns jornais que eu vi. Começaram, essa editora que quer colonizar ainda o Brasil e ainda traz tradução portuguesa horrível para o Brasil. E a DIFEL responde depois falando, não, agora a gente já está publicando a partir de tradutores nacionais, com comentários de intelectuais brasileiros. Então, eu acho que a editora tem esse projeto de difusão mesmo, da literatura e depois de um pensamento científico. Porque, por exemplo, a Quisege é publicada pela DIFEL, e, enfim, com mais de 200 volumes que eu já cataloguei também. Então, eu acho que é isso. O projeto é um projeto de diálogo com o público escolarizado no Brasil e, de alguma maneira, especialmente com o público universitário. E aí as traduções brasileiras são reivindicadas pelo mercado brasileiro, assim, de alguma maneira. E isso é interessante. O Sérgio Millier, acho que é uma das referências na editora, assim, dos intelectuais de referência. Então, eu acho que deve haver uma espécie de sincronia com a editora Globo de Porto Alegre, não é? Porque é nos anos 40 que traduz Proust, não é? Então, eu acho que e eles têm uma tradução, têm uma enorme quantidade de traduções também. Eu tinha um material que foi publicado, não sei onde foi parar, na minha casa. Mas, enfim. Então, enfim, só para... Veja que o Jacob Ginsburg, quando cria a perspectiva, também voltada para o público universitário, né? Sim. Madame Montaigne disse que a Françoise Sagan foi um sucesso extraordinário aqui no Brasil na publicação em português, né? Então é um dado interessante, que foi o Millier que traduz, né? E foi um grande sucesso. Porque o La Chamade, o filme, é com a Catherine Deneuve. Então, você imagine o sucesso que tem, todo mundo quer ler e tal, enfim. João, eu tenho uma pergunta para você. E você vai ter que me ensinar mais uma vez alguma coisa de teatro. É o seguinte, essa concepção textocentrista, de respeito ao texto, não lembra um pouco o postulado dos clássicos do teatro, antes do romantismo? Sim, o teatro encarado como literatura, ele vem desde do uma herança passado, clássica, não é? Quer dizer, os autores clássicos, eles eram poetas dramáticos. Poesia dramática que se fazia. Não era nem assim, nem dramaturgo, era poeta dramático, não é? Então, evidentemente, durante o classicismo o texto era mais importante, durante o romantismo o texto mais importante. Ao longo do século XIX, e mesmo com o Antoine, ainda que ele seja o primeiro encenador moderno, ele ainda é um encenador textocentrista. Quando ele veio para o Brasil, em 1903, ele fez uma conferência no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, em que ele diz que a troupe dele veio apresentar um conjunto de dramaturgos franceses para os brasileiros, né? Quer dizer, então, assim, a contraposição ao textocentrismo, ela vai se dar já no começo do século, com Gordon Craig, com Gaston Batti, que fazia parte do Cartel, com Artaud, né? E essa tendência é que vai acabar, digamos assim, sendo, entre aspas, vitoriosa nesse embate, não é? Se nós levarmos em conta o que acontece no teatro contemporâneo, não é? Não, eu vou passar o microfone primeiro, peraí. Porque é transmitido ao vivo. Não tá bom. Desculpa. Depois eu pego.
O teatro do absurdo veio para o Brasil nessa época, do teatro moderno? Sim. Digamos que os leitores de jornal no Brasil tiveram a sorte de estar na França, o Sábato Magaldi, quando as primeiras peças do teatro do absurdo foram encenadas. Não é? Quer dizer, o Sábato fazia críticas para o Diário Carioca e ele mandou de lá, digamos assim, as primeiras impressões, digamos, que ele teve de peças como A Cantora Careca, A Lição. Ele viu isso assim saindo do forno, digamos, não é? E logo nos anos 50, no final dos anos 50, havia um diretor teatral chamado Luiz de Lima, que era português e que o Sábato conheceu na França nesse mesmo período, não é? E o Sábato indicou o Luiz de Lima para vir para o Brasil dar aulas na Escola de Arte Dramática. E o Luiz de Lima foi, no Brasil, o cara que encenou as peças do Teatro Absurdo, não é? Nessa época também. Não é? O João, só eu vou pedir licença para a Lígia, porque está tão em cima disso. Como que você, por exemplo, a encenação do Tardieu, que teve aí junto desse festival, você chama isso também o teatro do texto? Porque Qual? A do Tardieu, né? Uma peça pela outra, que não foi o Tapa, foi o outro grupo do Brian. Veja bem. É um teatro de texto também. Veja, quando a gente fala em textocentrismo, quando temos um diretor teatral que se coloca a serviço do texto. Não é? Quer dizer, o dramaturgo, ele sempre será textocentrista, porque ele está escrevendo o texto, não é? Quer dizer, a questão que se coloca é o que o encenador vai fazer com esse texto. Se ele se colocar a serviço do texto, se ele respeitar o texto, enfim, ele vai fazer uma encenação textocentrista. Se o encenador resolve criar em cima do texto, enfim, inventar, e se ele se sobrepuser ao texto, aí você tem um teatro teatral, quer dizer, em que o texto vira um pretexto para o encenador mostrar a sua criatividade, assim por diante. É assim que a gente entende a questão. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o Grupo Tapa, que ainda faz um teatro textocentrista, porque ele tem um respeito ao texto. Claro, ele é um encenador criativo, ele pode criar em cima disso, mas nós sabemos que ele não faz o que alguns outros grupos fazem, que é construir a dramaturgia na sala de ensaio. Não é? Quer dizer, a dramaturgia vai surgindo conforme as cenas vão sendo criadas pelos atores. Essa é uma tendência do teatro contemporâneo, não é? Que se mostra, digamos assim, digamos, mais interessante para o teatro experimental, não é, para os grupos dos jovens, encenadores e assim por diante. Não é? Um grupo como o Teatro da Vertigem, por exemplo, não é? E outros. Não é? Queria agradecer e parabenizar a mesa aí. E, Regina, só queria fazer um comentário a respeito dessa lista, a qual você incluiu as traduções do Millet e as reedições de traduções. Eu não sei se você, desculpa, talvez tenha passado batido por mim, mas houve uma reedição agora em 2016 pela imprensa oficial da Viagem Pitoresca, né, naquele livro chamado... O Lei. Do Debré, não é só para assinalar, inclusive, bom, porque eu fazia parte naquela época do oficial, conselho da imprensa falei. oficial. Você ela mencionou, desculpa, então acho que foi uma hora que eu estava talvez fazendo porque eu tenho... né? Porque foi, então eu faço parte agora foi encerrado do conselho editorial, e foi uma longa negociação. Aliás, eu não sabia que havia direitos de tradução bastante fortes, porque a gente precisou de uma autorização para poder reeditar essa tradução do Millet. Bom, foi conseguido lá. Mas foi uma coisa que tomou algum tempo. Mas, para te falar ainda da permanência, até uma reedição que foi completada com textos, né, do Jacques Lénard, foi uma coedição com a França. Então, acho que é interessante falar, como você falou, dessa permanência, de como ainda essas traduções do Debré ainda continuam
não é, digamos, foram traduções de muito fôlego, ainda continuam aproveitáveis, sendo reeditadas, às vezes até nessas edições que ampliam um pouquinho até a própria, digamos, o que se conhecia a respeito do Debré até então. Talvez eu estivesse anotando, que eu anotei tanta coisa que eu esqueci, eu talvez não tenha ouvido a sua menção à edição de 2016. Era só esse comentário. E para o João, que eu também, assim, como eu notei muita coisa, e você falando do professor Décio, que foi uma daquelas figuras que eu tive a felicidade de ter estudado com ele, que marcou muito, a ponto de eu estudei aqui na USP, então todas as disciplinas de literatura brasileira eu acabei fazendo em teatro. Eu fiz 3 semestres com ele, depois uma com o Flávio, que era quem dava o teatro contemporâneo, né? Mas o professor, mas enfim, você falando dele, eu não sabia que ele tinha vivido ao mesmo tempo que Paulo Emílio na França. Então é uma pergunta que eu te faço, assim, de leiga mesmo, né? Mas essa presença dele, o fato dele ter, digamos assim, presenciado, acompanhado o teatro francês em loco, quando ele volta, o que isso muda na crítica e como é que ele, digamos assim, como é que isso acaba talvez dando rumos, porque ele também foi ator, eu nem sabia. E essa passagem dele pela França na volta ele acaba, digamos assim, promovendo alguma sinergia, alguma alteração, transformação dele aqui na sua interação com que ele tinha uma grande inserção junto aos meios teatrais de São Paulo? Muda tudo, porque a volta dele mais ou menos coincide com a criação da revista Clima, né? E a Clima, assim, para vocês terem uma ideia, foi uma revista criada pelos jovens que estavam saindo da nossa faculdade. E ela foi criada com o incentivo do Alfredo Mesquita, que, segundo reza a lenda, eu acho que deve ser assim, isso mesmo, ele teria se reunido com Lorival Gomes Machado, e aí decidiram criar uma revista com sessões fixas e entregaram as sessões fixas para os jovens que teriam, digamos, mais aptidão para a literatura. Era o Antônio Cândido. Então, o Antônio Cândido cuida da seção de literatura. Cinema, o Paulo Emílio, que já tem ido para a França, então o Paulo Emílio vai escrever sobre cinema. O Décio sobre teatro. Eles fizeram isso, nem o Cândido nem o Décio estavam em São Paulo, mas dizem que receberam a incumbência com muito prazer e acabaram. É uma coisa. Se você pensar que o Lorival Gomes Machado, que ficou com artes plásticas, se notabilizou nessa área, que o Rui Coelho começou na Clima junto com a dona Gilda, o Décio, o Cândido e o Paulo Emílio se tornaram as principais referências na área de estudos literários, teatrais e de cinema. Quer dizer, foi assim, a perspicácia do Alfredo Mesquita para fazer a divisão do trabalho foi extraordinária. Então, o primeiro número de Clima coincide, digamos assim, com a volta do Décio, voltou um pouco antes, mas a criação da revista coincide com esse espírito novo, digamos assim, de como fazer teatro moderno no Brasil. Tanto que, em 1943, o Alfredo Mesquita cria um grupo amador, chamado Grupo de Teatro Experimental, e no ano seguinte o Décio cria o seu próprio grupo também, junto aos estudantes, chamado Grupo Universitário de Teatro. Né? Quer dizer, os amadores no Brasil, em São Paulo e no Rio, eles impulsionaram, digamos assim, a renovação teatral e, digamos, abriram o caminho para um teatro profissional em moldes modernos, que era uma coisa que não havia. Né? Ficamos por aqui. Bom, eu acho que estão encerrados, portanto, as participações na jornada. E agora eu queria colocar em pauta o seguinte. Todos acho que receberam uma carta em que o grupo de pesquisas Brasil-França, com esse intuito de se reestruturar, repaginar, enfim, está programando uma reunião para o dia 5 de novembro próximo. Bom, vários problemas estão em questão.
dia 5 de novembro é o bendito dia de novo depois do feriadão, do 2 de novembro, né? Então, a Cláudia me disse que nós não teríamos aqui, nas outras segundas-feiras sucessivas, espaço para fazer a reunião. Bom, volto eu à ideia desta convocatória para a reunião. O grupo de pesquisa Brasil-França, e se vocês me completem ou desmintam, pretende, nessa próxima reunião, que será dia 5 ou não, dependendo do que a gente achar, começar a elaboração de um projeto que seria um projeto que abarcaria as pesquisas de várias pessoas, de todas essas pessoas que já participaram o ano passado, que participaram esse ano, que estão naquela listagem, enfim, e que tiverem interesse de participar do Grupo EBAF. Mas a gente gostaria que houvesse um projeto em torno do qual as pesquisas se realizariam, para a gente poder ter, de fato, alguma coisa em que se basear para fazer um pedido, inclusive de realização, não é realização, registro desse projeto no CNPq, como está esse da literatura, das relações do pós-guerra, enfim, um novo projeto. E a ideia seria de talvez já abrir uma conversa, na medida em que nós estamos às 15h55. Se a gente tiver uma meia hora de conversa, vocês acham que dá para segurar? Sim ou não? Sim. Então, eu acho que agora eu saio daqui. Hã? Tá. Tá. Olha, então, terminando a transmissão, agradecemos, o Grupo EBRAF agradece a presença de todos e dos internautas também. Muito obrigada por todos.